Versículo 9 diz assim: Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Olha que interessante. Urias não foi para casa. Os planos de Davi foram por água abaixo, porque o homem não foi para sua casa. Ele se deitou junto com os servos do seu senhor na porta da casa real, ou seja, no palácio. Na porta do palácio, ele ficou deitado lá. Ele não quis ir para casa. Então no versículo 10 diz assim: Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Olha, Davi estava ficando preocupado. Então Davi manda chamar Urias e pergunta: Você não estava numa jornada? Ou seja, tinha viajado para guerrear. Por que você não vai para sua casa, rapaz? Vai descansar na sua casa. Você vai ficar aqui na porta, dormindo aqui na porta do palácio. Vai descansar. Davi, pessoalmente falando com o homem, tentando persuadir o homem a ir para a casa dele. Tudo porque Davi queria esconder o seu pecado. Queria a todo custo que o homem fosse para lá. Aí no versículo 11 diz assim: Respondeu Urias a Davi. Olha a resposta de Urias. Essa resposta de Urias aqui nos ensina coisas maravilhosas, coisas interessantes. Veja o que ele diz. A arca, que é a arca de Deus, a arca da aliança, Israel e Judá, que era uma tribo de Israel, ficam em tendas, ou seja, moram em tendas. Joabe, meu senhor, que era o general, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, ou seja, lá onde eles estavam lutando, eles estavam acampados ao ar livre, estavam em tendas. Aí ele pergunta: hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Ele está perguntando em outras palavras: você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? A arca de Deus, o povo de Israel, está tudo em tendas, vivendo em tendas, os servos do Senhor estão em tendas, e você acha que eu vou para minha casa para comer e beber, para descansar, para me deitar com minha mulher, para ficar no conforto, enquanto todo o meu povo está lutando numa guerra e está numa tenda? Aí ele termina dizendo: tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Ou seja, assim como é uma certeza que você está vivo, também é uma certeza que eu não vou fazer isso, eu não vou para minha casa. Não tem nem perigo de eu ir para minha casa. A consciência de Urias não deixava ele ir para a casa dele, porque ele estava se lembrando do seu povo, dos servos de Israel, da própria arca de Deus, do general, que estava todo mundo em tenda, lutando numa guerra. Ele teve consideração para com aquelas pessoas. Ele era um soldado, ele era do povo de Israel. E qual foi o sentimento que ele teve aqui? Um sentimento de unidade, de união, um sentimento de compaixão pela situação que os outros estavam, um sentimento de se importar com os seus compatriotas, com os seus irmãos. Sabe, um sentimento de não pensar em si mesmo, mas de pensar nos outros também. Urias não foi egoísta. Qualquer outra pessoa, naturalmente, provavelmente ia pensar: oh, coisa boa, estou vindo da guerra, me tiraram da guerra, vou poder ir para minha casa descansar, eu vou aproveitar. Mas Urias não, Urias era um homem honrado. Urias aqui estava dando uma lição a Davi. Urias estava sendo exatamente o que Davi não estava sendo. Davi tinha feito um monte de coisa errada, inclusive com o próprio Urias, tinha traído ele. E estava falando com ele aqui como se não tivesse feito nada. E Urias estava dando uma lição para ele. Estava ensinando ele a ser uma pessoa com caráter, uma pessoa honrada, que pensa nos outros, que se preocupa com os outros. É exatamente o que Davi não estava sendo. Aquele soldado estava ensinando Davi com a sua atitude aqui. Isso aqui, irmãos, traz um ensinamento precioso para nós, para as nossas vidas. A gente precisa, como igreja,
não só como igreja, mas onde a gente estiver, nós precisamos ser pessoas que pensam nos outros também, que se importam com as necessidades das outras pessoas, que ajudam os outros. Pessoas que não se sentem à vontade por saber que tem gente sofrendo. A gente não pode viver indiferente, sem se importar com as outras pessoas. Principalmente na igreja, nós, como cristãos, nós precisamos ter uma atitude diferente. Hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas, é cada um por si e Deus por todos. Ninguém se preocupa com ninguém. Às vezes as pessoas entram e saem das igrejas e ninguém não está nem aí para elas, para o que elas estão passando, para os seus problemas, para as suas dificuldades, ninguém nem se importa. Ninguém não está nem aí para ajudar. É cada um preocupado só com a sua vida. Cada um preocupado só em se dar bem. Se não for Deus para ajudar, não tem gente para ajudar. Infelizmente, muitas vezes, até nas igrejas é assim. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Aquela mesma mentalidade dos 3 mosqueteiros, que o lema deles é um por todos, todos por um. A igreja deve ser assim. A igreja deve ser um corpo onde o problema de um é o problema de todos. Se você está com um problema, esse problema é meu também, porque nós somos um corpo. Se você está feliz, eu estou feliz. Se você está triste, eu estou triste. É o que Paulo ensinou: chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Na igreja deve ser assim. Nós precisamos ser pessoas que estão juntos, não apenas juntos no mesmo lugar, mas juntos na alma, juntos no coração, um ajudando o outro, um dando força para o outro. Quando um tiver caído, o outro levanta. Se o outro cair, outro vai lá e levanta. Se um está necessitado, o outro vai lá ajudar. Depois, se o outro fica necessitado, aquele que foi ajudado vai e ajuda. A igreja deve ser assim. A vontade de Jesus para o seu povo é essa, que a gente tenha esse mesmo sentimento de Urias, de se importar com os outros, de se compadecer com a situação dos outros. Infelizmente não é o que a gente vê por aí. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode pensar assim: está todo mundo agindo errado, ninguém se importa comigo, também eu não vou me importar com ninguém. Nós precisamos fazer a nossa parte diante de Deus. Precisamos ser pessoas que não são egoístas, pessoas que se importam com os outros, pessoas que ajudam os outros, pessoas que se doam pelos outros, que estão dispostas a ser um corpo unido para fazer a vontade de Deus e abençoar uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Eu estou lembrando aqui da igreja que é perseguida. Existem irmãos hoje, nesse momento inclusive, que estão sendo presos, que estão sendo mortos, que estão perdendo suas casas, suas famílias, por causa da fé em Cristo, em países no Oriente Médio, na Ásia, na África. Isso acontece constantemente. São os nossos irmãos. Mas você vê que muitas pessoas aqui no Brasil nem sequer conhecem essa realidade dessa igreja lá, que está sendo perseguida. Muita gente nem se lembra de orar por esses irmãos, muito menos de enviar uma oferta para eles. Muita gente nem se preocupa como eles estão, porque a gente está aqui bem, tem casa, tem comida, não está sendo perseguido, não está sendo preso, ninguém está querendo nos matar. Então muita gente pensa assim: eu não estou nem aí, eu estou bem, Deus está me abençoando. Mas a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo deve ser diferente. Nós devemos ajudar uns aos outros, se compadecer uns dos outros, e não só na igreja, mas na nossa vida como um todo. Todas as oportunidades que a gente tiver, nós devemos ser pessoas dispostas a se doar, a ajudar, a ter compaixão dos outros. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então disse Davi a Urias, continuando aqui no versículo 12: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele,
e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha só, Davi estava tão obstinado, querendo tanto esconder o seu pecado, que embebedou o homem. Veja só que atitude para um rei de Israel. Para um servo de Deus isso já é uma coisa feia, imagine para um rei. Ele embebedou o homem para ver se o homem saía, ficava fora de si, saía de si mesmo, para poder ir para sua casa, ter relação com a sua mulher, e aí o pecado de Davi ficar escondido. Davi chegou ao cúmulo de embebedar o homem, mas mesmo assim isso não funcionou, isso não abalou o caráter do homem, o homem não desceu para sua casa. O homem não foi ter relação com a sua mulher, o homem permaneceu ali, dormindo na porta da casa real, com os servos do seu senhor.